As leis do mundo estão trabalhando para normalizar o que a palavra de Deus chama de pecado. E por causa desses pecados, o mundo passará por uma grande aflição, porque estará sofrendo o juízo de Deus. E hoje nós vamos ver uma passagem em Apocalipse que fala a respeito do juízo de Deus vindo aqui para esta terra por causa dos pecados que estão sendo mais cometidos neste tempo. Fica comigo até o final do vídeo, porque você vai ver algo impressionante que Deus estará enviando aqui para a terra. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Há muitos milênios, a palavra de Deus nos tem alertado a respeito daquilo que realmente desagrada a Deus, daquilo que é pecado, que afasta o homem da presença de Deus. Quanto mais longe nós estivermos da presença de nosso Criador, mais próximos nós estaremos do juízo de Deus. Existe uma norma, existe um padrão. A palavra de Deus nos guia e nos direciona. Todas as vezes que uma nação ou que o mundo tenta normalizar o pecado, esta mesma nação ou estes mesmos habitantes do mundo sofrerão os juízos que já estão determinados na palavra de Deus. Talvez você fique um pouquinho chocado ou talvez você fique um pouquinho chocada a respeito do que nós vamos meditar hoje. Mas saiba que o Deus que é amor, que é amoroso, que enviou o seu Filho aqui para essa terra, Ele também é um Deus justo que é fogo consumidor. E punirá esta terra por causa dos pecados que ela tem cometido contra Deus. Então vai lá comigo em Apocalipse, capítulo 9, vamos ler dos versículos 13 a 15. Olha só o que diz. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, estes 3 versículos que nós acabamos de ler, relata o juízo de Deus vindo aqui para a terra a partir do toque da sexta trombeta. Queridos, Deus vai autorizar os anjos, isso é da parte de Deus, os anjos vão ser enviados para a terra e a terça parte dos seres humanos perderão as suas vidas. Esse é o juízo de Deus. E acredite, Deus está avisando a humanidade há milênios a respeito de se afastar dos princípios de Deus para viver da maneira que essa humanidade quer. As pessoas querem viver de acordo com seus desejos. Quando Deus está avisando há milênios, você tem a bênção e você tem a maldição. Por favor, escolham a bênção para que vivam. Percebe? Deus é um Deus amoroso sim, mas Ele é um Deus justo e Ele aplicará a sua justiça através do toque das trombetas. Então nós vimos aqui na sexta trombeta, Deus estará autorizando os anjos para ceifar, para eliminar, para dar cabo da vida de 1/3 da terra. Então divide aí a terra em 3 partes, 1/3 dos homens perderão as suas vidas. Agora, talvez você se pergunte por quê? Por que Deus vai permitir ou vai enviar os anjos para tirar aí a vida da terça parte dos homens? Olha lá, vai lá comigo no mesmo capítulo 9 de Apocalipse, olha o que diz o versículo 20. Presta atenção que nós vamos pontuar cada pecado e você vai perceber que estes pecados estão sendo cada vez mais normalizados. Versículo 20 diz assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram de suas obras, das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Um dos motivos do juízo de Deus, a partir da sexta trombeta, e até daqueles que não acabaram sendo ceifados
nesse toque dessas trombetas, um dos pecados mais cometidos neste tempo é a adoração a demônios em forma de ídolos. E é muito curioso você notar, porque a palavra aqui que é usada para a adoração é a mesma palavra para falar sobre aqueles que se ajoelham diante de uma imagem. Essa mesma palavrinha fala a respeito daqueles que fazem orações e tocam a testa no chão em um gesto de reverência, e você já sabe de uma religião muito grande que faz isso, toca a testa no chão em momento de oração e com esse gesto de reverência. E essa mesma palavra fala sobre beijar a mão de alguém em sinal de reverência. Conseguiu identificar aqui? Muitas pessoas serão julgadas por Deus por adoração a demônios em forma de ídolos. E eu quero te convidar a ler o Salmo 115, dos versículos 4 ao versículo 8, e você vai entender muito bem por que os adoradores de imagens que acendem velas para ídolos, para imagens de gesso, de pau, de pedra, de madeira, por que eles não conseguem enxergar, por que eles não conseguem ver a idolatria que eles estão praticando. Salmo 115, dos versículos 4 a 8, explica muito bem por que eles não conseguem ver. O texto diz que tornam-se semelhante a estes, aqueles que o adoram. Ou seja, uma imagem, ela tem olhos, mas ela não enxerga, ela tem ouvidos, mas não ouvem. Aqueles que adoram imagem e fazem petições a essas imagens, eles não conseguem enxergar as suas idolatrias, porque eles estão cegos espiritualmente, porque eles estão surdos espiritualmente, assim como declara a palavra de Deus. Então, Apocalipse capítulo 9, aqui a partir do versículo 9, mostra que a idolatria a respeito de imagens e a idolatria a respeito de religiões que não tem nada a ver com a palavra de Deus serão pecados considerados como adoração a demônios em forma de ídolos. Continua comigo aí, versículo 21. E não se arrependeram dos seus homicídios. Aqui nós vamos pontuar o segundo pecado que estará sendo praticado durante o juízo de Deus. Homicídios, a palavrinha aqui fala a respeito de pessoas que tiram a vida de outras pessoas. E o mais cruel aqui é que as pessoas estão normalizando os homicídios, pessoas que estão tirando a vida de um outro ser humano e estão achando isso super normal. Nós estamos vendo isso aí, né? Essa guerra em particular que está acontecendo em países do Oriente Médio. As pessoas estão tirando a vida de outras pessoas e estão considerando isso normal. Recentemente nós vimos o atual presidente dos Estados Unidos largou ali os armamentos do próprio país, retirou as tropas americanas e muitas pessoas naquela região perderam as suas vidas. Percebeu? Homicídio sendo tratado como algo comum. E este tipo de pecado estará sendo praticado no período do juízo de Deus. Continua aí, versículo 21. Nem das suas feitiçarias. E aqui eu quero chamar muito a sua atenção, porque essa palavra aqui traduzida no português, ela não define exatamente o que significa. No português foi traduzido como feitiçarias, só que a palavrinha no original é a palavrinha farmaqueia. Farmaqueia fala a respeito de farmaqueus. A palavrinha farmaqueia ou farmaqueus é a palavra que dá origem à nossa palavra farmácia. E nós vemos que quando o texto ele usa a palavra farmaqueia, ele está falando sobre alguém que prepara ou usa remédios mágicos. Ou seja, nós vemos que a indústria dos medicamentos será responsável pela morte de muitas pessoas aqui nessa época do juízo de Deus. E ainda assim, depois de muitas pessoas morrerem por causa do juízo de Deus, ainda assim a indústria farmacêutica será responsável, a indústria dos medicamentos será responsável pela morte de muitas pessoas. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado, queridos, em colocar a nossa esperança, a nossa expectativa em algum imunizante ou em algum medicamento. Continua aí o versículo 21. Nem da sua prostituição. Aqui está falando a respeito de prostituição mesmo, né? A palavra no original grego, aqui é a palavra porneia.
E aqui quando fala sobre prostituição, né, com essa palavrinha porneia, está falando a respeito de muito distúrbio ou muito desvio na área sexual. Fala a respeito de adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relação sexual com animais, relação com parentes próximos. Todo tipo de desvio sexual que é contrário à palavra de Deus. Então, quando ele fala a respeito de nem se arrependeram das suas prostituições, está falando sobre pessoas que se desviarão sexualmente em relação a tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. A maneira de você se relacionar sexualmente, segundo as Sagradas Escrituras, é no casamento entre homem e mulher. E as pessoas estão aí inventando maneiras de se relacionar sexualmente com pessoas e até com objetos e animais. E tudo isso é abominável aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Bom, e continua. Nem das suas ladroices. Algumas versões vão falar e nem dos seus furtos. E aqui nós vemos a palavrinha clemá, ou clemar. E essa palavrinha clemar é a raiz da palavra clepto, que dá origem da nossa palavra em português, cleptomania ou cleptomaníaco. Fala a respeito de pessoas que defraudam outras pessoas. Pessoas que têm um desejo profundo de desviar recursos ou desviar valores financeiros de outras. Você percebe que nós estamos vendo no Brasil e em todos os países do mundo, ou na maioria deles, a normatização ou a normalização de pessoas que defraudam outras. Nós estamos vendo corrupção, nós estamos vendo empresas sendo roubadas, estelionatários sendo soltos, pagando ali uma fiança muito baixa. O mundo está normatizando o pecado do roubo, do furto, da corrupção, e isso certamente será um grande problema, porque Deus estará julgando todos aqueles que cometem esse pecado. Então, queridos, nós vemos que no final dos tempos, essas pessoas serão julgadas por causa desses pecados que eu acabei de citar para você. O Deus é um Deus amoroso, mas no final dos tempos, Ele estará julgando todos aqueles que praticam esses pecados. E, infelizmente, o mundo inteiro estará vendo um grande evento que para muitos será muito triste. E para os servos do Senhor que estiverem alinhados com a palavra de Deus, estes vão receber a redenção. Redenção essa que nós só encontramos em Jesus Cristo. Talvez você tenha caído neste vídeo aqui e não tenha entendido nada. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se você está na prática de algum destes pecados que eu citei aqui, saiba que Jesus Cristo é suficientemente amoroso e poderoso para perdoar você de seus pecados. Mas agora, consciente, sabendo que isso desagrada a Deus e trará juízo para a sua vida, eu peço para você, peça perdão desse pecado que você está praticando e receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque vida eterna, vida abundante, nós só conseguimos em Jesus Cristo. Bom, esteja se preparando para este final dos tempos, porque eu sei que tem muitos cristãos que são muito, muito otimistas. Mas eu quero dizer, queridos, que algo muito triste está se aproximando do mundo. E não é algo maligno, não. É um juízo da parte de Deus. E aqueles que estiverem alinhados com a palavra de Deus estarão sendo protegidos, porque Deus virá para esta terra para julgar a maldade deste mundo. Que a paz do Senhor esteja em seu coração e que Jesus Cristo te guie para o caminho da vida eterna. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.